esclarecer os fatos. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem você? Tudo bem. Conseguiu dormir, Bruno? Tudo certo. Olha, gente, foi chuva, vento, vendaval, foi tudo, né? Mas deu certo, felizmente deu certo. E vocês? Ai, tudo bem, só que lá na Câmara dos Deputados, né, teve um turbilhão passando por lá também, viu? E os deputados aqui representam aqui a região de Campinas votaram a favor daquele projeto da dosimetria aprovado nessa madrugada, né, pelos deputados. A proposta está reduzindo as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e diminuindo o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de 6 anos e 10 meses para cerca aí de 2 anos, 4 meses em regime fechado. Agora, esse texto foi aprovado por 291 votos a favor, 148 contrários, e terminou ali por volta das 2:30 da manhã, né, até as 4. Deputados da base do governo estavam ainda tentando alterar pontos do projeto, mas todas as mudanças foram rejeitadas, né, Felipe? É isso. O texto base foi aprovado por 291 votos a favor e 148 contrários, né? Votaram a favor aí aqui na nossa região os deputados Jonas Donizete, do PSB, Bruno Ganem, do Podemos, Carlos Sampaio, do PSD, Paulo Freire da Costa, do PL, e Miguel Lombardi, do PL. Todos os da nossa região votaram a favor desse projeto. Na prática, a pena total de Bolsonaro, que hoje é de 27 anos e 3 meses, pode cair para algo em torno de 20 anos, permitindo a progressão para o regime semiaberto em cerca de 3 anos e meio. Agora, a votação ela foi marcada por muita confusão no plenário, depois que o deputado Glauber Braga, do PSOL, foi retirado à força da cadeira da presidência por protestar contra a cassação dele. O presidente da Câmara pautou o projeto após o acordo entre os líderes do PL e do Centrão, com aval, claro, de Bolsonaro. No Senado, a proposta deve ser votada ainda esse ano e, se aprovar, segue para sanção ao veto do presidente Lula. O que mais te chamou a atenção em tudo isso, hein, Bruno? O que mais me chamou a atenção foi a demonstração de um show de horrores, Sandra. Essa que é a verdade. Porque foi horrível do começo ao fim. Ontem não teve um assunto de fato de interesse nacional sendo debatido pelo Congresso Nacional. Nós só tivemos ontem interesses focados na autopreservação da classe política, de alguma forma. Seja no episódio envolvendo Glauber Braga, porque tem a ver com a discussão sobre o seu mandato, por conta de lá de trás a agressão que fez em relação ao membro do MBL e que vem sendo avaliada a possibilidade de perda do mandato, muito embora isso não justificasse qualquer tipo de ação mais enérgica. Por quê? Porque lá atrás seu Hugo Mota deu margem, quando os bolsonaristas, né, ocuparam o plenário, ele ficou horas ali tentando negociar, ele deu margem para que qualquer tipo de intervenção futura nesse sentido, que usasse a força, recaísse contra ele, como hoje é o que está em destaque, não só na mídia brasileira, mas em toda a mídia internacional chamando atenção sobre isso. Então, isso já mostra o quanto, na verdade, só há interesse de autopreservação política ali. Essa que é a grande realidade. Aí o segundo grande show de horrores, que foi esse que terminou à noite, essa questão do PL da dosimetria. Como a oposição sabe que não tem como emplacar um projeto do que eles queriam inicialmente, que é uma ideia de anistia ampla e restrita, esse tipo de coisa, né, porque não faz o menor sentido. Vamos lembrar que os próprios crimes, né, e as penas correspondentes a crime de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tal, tudo isso foi aprovado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Congresso de então. Isso aqui é um ponto importante que a gente não pode esquecer também. Aí agora, com o sabor dos ventos, modificou, como muitos daqueles que se identificam, né, com o bolsonarismo, estão de alguma forma demasiadamente incomodados com o fato do ex-presidente ter sido condenado, agora mudam-se as regras do jogo. Peraí, a gente não pode legislar, não pode achar que razoável deputados parlamentares legislando ao sabor do vento.
Senão a gente relativiza o tempo todo regra. E esse país, cá entre nós, ele depois as pessoas reclama-se muito de que no país as pessoas não levam a sério o Congresso, que no país as pessoas andam de costas para a política. Pudera. Ontem o que a gente viu ali, gente, de verdade, não tem um pingo de interesse nacional em nada. Você vai relativizar ou vai diminuir pena de crime contra a democracia, ou seja, que é o bem fundamental da existência do regime. Você pode discutir e criticar a questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, você pode discutir, criticar e repensar limites, tensionamento da corda entre os poderes, isso é do jogo, isso é completamente do jogo. Agora, ficar criando regra do alto da cabeça para poder beneficiar meia dúzia de políticos, gente, de fato, ontem não tem o que me convence que há o mínimo de interesse nacional em tudo que foi visto ali, da direita à esquerda, do centro, de ponta cabeça, para onde você quiser olhar ali em Brasília ontem. A verdade é essa. Eu confesso, como cidadão, dá vergonha do Parlamento Nacional. E a Ana lembrou aqui justamente da retirada da imprensa, né? E as agressões cometidas pela Polícia Legislativa. Então, o que é mais um absurdo, né, Felipe? Porque nós estamos falando de arrefecer crimes contra a democracia e o presidente da própria Câmara tá de ombros para isso e tira pura e simplesmente aqueles que é um dos fundamentos da democracia, que é o acesso da imprensa à informação. Que é a possibilidade da imprensa poder ter uma opinião alternativa em relação àquilo que é o discurso oficial do governo, do Congresso, do que for, né? Então, para mim, ontem, olha, definitivamente, vergonha define. O Marcial perguntou aqui, você acha que o STF tem condição de barrar essa lei? Esse PL? Eu até acho que tem, porque se você for fazer uma análise mais pormenorizada, não vou dizer aqui de bate-pronto constitucionalmente, que é aquela história, né? Em direito sempre a palavra depende também vem expressa ali, porque tem a ver com as interpretações. Mas, assim, para mim é inconstitucional muito disso aí. Precisa ver também como que vai ficar futuramente, porque abre margem para o questionamento, né, no âmbito do Supremo. Agora, a questão é, nesse nível de coisa, e diante inclusive dessa última semana, que o Supremo Tribunal Federal também deu um show de horrores, essa que é a verdade, foi outra instituição que deu um show de horrores, agindo em autopreservação com base em cálculo futuro de jogo político. Meus amigos, não dá para operar dessa forma, né? Então, quer dizer, diante de uma semana que foi só caos, envolvendo principalmente o Supremo e o Poder Legislativo Nacional, se o Supremo depois delibera sobre isso, Felipe, o que vai acabar acontecendo? A Câmara reage dizendo que é perseguição, dizendo que eles estão agindo em causa própria, e a corda continua sendo esticada. O que eu penso dessa história toda? O Davi Alcolumbre agora há pouco também falou no Senado, que diz que assim que chegar lá já vai pautar e vai discutir. O Otto Alencar deu uma segurada, disse que primeiro vai passar na comissão, vai só na comissão do Senado, né, na CCJ do Senado, vai ser só na semana que vem, para ter um pouco mais de calma e tal. O outro é sempre um cara mais razoável, assim, também, do ponto de vista do trâmite político. Agora, é um apagar das luzes tenebroso, gente, tenebroso. Uma coisa não pode justificar a outra. Um lado político não pode querer atacar o outro e fazer regra apenas para beneficiar os seus. Isso é assumir o mais completo absurdo na história toda. Regras e leis devem ser feitas olhando a estrutura da coisa toda e não um ou outro ator político em específico. Bruno, só para a gente fechar aqui, lembrando que a Câmara de Vereadores de Campinas vota hoje a segunda votação do orçamento de Campinas para 2026, tem um montante aí de 11 bilhões 700 milhões de reais, 8,5% maior do que esse ano, né, de 2025. Aí tem já a maior verba para a educação, para a saúde, né, como já previsto, e aí só considerando que a revisão tem aí uma redução de recursos em comparação ao orçamento deste ano, é o caso da cultura, né, que teve direito a 109 milhões e deve diminuir para 101 milhões no ano que vem. Da habitação passa dos 64 milhões e 800 mil para 54 milhões e 300 mil, e a recém-criada Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, que foi criada há pouco, né, terá direito a 10 milhões e 400 mil reais. Então, só para constar aí, porque imagino que não vai ter grandes dificuldades, assim como na primeira votação. Imagino também não, viu, Sandra? Sem muitas mudanças, mas a sua sinalização é muito importante, porque mostra aquela história de preferências políticas, né?
essa questão da diminuição da rubrica da cultura, a gente já tinha até comentado, chamado a atenção. Eu particularmente acho muito ruim, porque o orçamento ele tem que evoluir de modo relativamente equilibrado entre as respectivas áreas, de acordo com o cálculo do aumento de um ano para o outro. Você está diminuindo verba de um ano para o outro, considerando ainda a inflação, significa que efetivamente o volume de recursos que vai estar sendo empregado é ainda menor, né? Então isso não é muito razoável, né, Felipe, Sandra? Mas acho que esse é um ponto central. Ô Bruno, não pode esquecer de emendas impositivas, né? Porque o que andam destinando de emenda impositiva para cultura... Então, mas aí é um problema, né? E aí a gente volta naquela história. É o problema da bendita da emenda impositiva, que os parlamentares veem com muito bons olhos, mas tecnicamente falando, em termos de organização do orçamento, depois pode dar margem justamente para isso que você está argumentando, que é o que o governo deve usar. Falar, mas já está indo recurso. Tá, mas e se no outro ano não vai destinado? E se não executa dentro do período? Você fica muito mais à mercê de algo que vai depender da boa vontade e do desejo do parlamentar do que necessariamente algo que já está pré-estabelecido no orçamento para quem está gerindo a pasta poder contar com aquilo, né? Eu sou muito crítico também em relação a essa questão de emendas impositivas. Eu acho que o Congresso tem que participar de modo ativo, tem que modificar, tem que fazer as prioridades alocativas no orçamento, mas isso deveria ser no jogo do orçamento, né, Felipe? Porque entra nessa lógica da emenda impositiva, vira muito mais uma dependência em relação ao parlamentar do que necessariamente um rigor do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista daquilo que é importante, efetivo em termos de gestão do orçamento, né? Bruno, ficamos assim por hoje e te espero também amanhã. Combinado, Sandra. Um abraço forte para você, Felipe, a todos os nossos queridos ouvintes. Foi vendaval, foi um caos. Vamos ver como é que vai ser o resto da semana agora, né? Até amanhã, Bruno. Abraço.